Depois de quase 2 anos de pausa, no dia 9 de março de 2020, a Elle Brasil anuncia seu retorno com uma recepção calorosa de seus leitores. O cenário no Brasil, no entanto, com a economia social em colapso e o acirramento de divisões políticas, era complexo. Mas a Elle já tem uma boa história com cenários complexos. Ela nasce na França em 1945, imediatamente após o final da Segunda Guerra. Uma iniciativa de Hélène Gordon Lazareff, imigrante russa de origem judia, cuja família se estabeleceu em Paris. Ela sabia dos desafios de seu tempo. Pensou em uma publicação que pudesse falar sério, mas também abrir espaço para a imaginação e o humor. Que não ignorasse o terror deixado pelo nazismo, mas pudesse ajudar na construção de novos caminhos. Mesmo que para poucos, a moda oferecia um respiro criativo. No Brasil, a história da Elle também acontece em um período de intensas mudanças. O ano é 1988. Da liberdade, da dignidade, da democracia. E o Brasil se despedia de um dos momentos mais sombrios de sua história, a ditadura militar. Havia um clima de esperança no ar, consolidado com a aprovação da Constituição Federal. Na moda, o clima era super colorido, dramático e exagerado entre ombreiras, japonismos e a febre New Wave. A revista seguiu firme, acompanhou o surgimento das semanas de moda nacionais, das grandes modelos e dos estilistas da geração 90, entre tops e muitas personagens icônicas. O São Paulo Fashion Week nasceu junto com o apoio da Elle Brasil em 96. Em 2015, uma capa espelhada e uma edição estrelada por leitoras viraram marcos importantes no mundo editorial, porque falavam de uma ideia de moda mais próxima das pessoas e das suas verdades. A Elle seguiu e evoluiu com edições especiais que conectaram a moda a temas relevantes da atualidade, como o feminismo, tecnologia, arte e a questão ambiental. Eles ganharam a capa e o mundo. Ela abraçou novas perspectivas, novos fotógrafos e novos colunistas. A Elle estava diferente porque o mundo também estava. Até que em agosto de 2018, a Elle deixou de circular no Brasil. A pausa coincide com um período difícil no país e no mundo. O retorno começa a ser organizado em 2019, com uma estrutura completamente nova, mas nem toda a história foi capaz de preparar nossa geração para a pandemia que agora assola o mundo. Entre notícias trágicas e o avanço da doença, a equipe preferiu formular perguntas em vez de chegar com respostas prontas. A reconstrução do projeto foi ficando cada vez mais aberta a percepções coletivas e ideias conjuntas. E foram chegando novos nomes com olhares múltiplos para colaborarem nessa nova fase. Eu me chamo Ranaira Negreiros, eu sou pesquisadora de moda. Todo mês vocês estarão comigo numa coluna para imaginar novas modas. E a partir de agora estarei todo mês na Elle com o meu horóscopo mensal. Sobre cinema, sobre arte, sobre fotografia. Fala sobre menopausa, beleza, prazer feminino. Sem tabu, sem regra e sem preconceito. Todo o universo da moda tem agora a tarefa de se reconstruir, de questionar valores, imagens e modos de fazer. A moda é o trabalho de milhões de pessoas no Brasil, sobretudo mulheres. É o que sustenta muitos lares, milhares de famílias. Temos de pensar nela. Mas como fazer isso sem esquecer nem desrespeitar as tantas outras prioridades exigidas pelo momento? A Elle é uma revista de moda, é verdade. Portanto, precisa falar de roupas, de estilo. Mas como? Deve mostrar beleza? Mas qual? A partir de quais pontos de vista? Deve abrir espaço à fantasia? De quem? Precisa inovar? De que maneira? Com qual propósito? Uma revista de moda deve falar de seu tempo, isso é certo. E vivemos um tempo desafiador que nos pede, acima de tudo, sensibilidade diante da dor. Inspirar com delicadeza é um desafio. Abrir a mente não é adotar novas fórmulas para no futuro manter tudo igual. É deixar que as perguntas verdadeiras balancem as estruturas. É não ter preguiça de construir depois que algumas coisas desabarem. Como revista de moda, acreditamos que ainda temos algo a dizer. Talvez porque a vida esteja mostrando que ainda há um mundo por ser dito. Algo que está vindo sendo criado. Se nos apegarmos às glórias do passado, viramos estátuas. Talvez um novo tempo exija novas ideias sobre o que é um veículo de moda. Isso não quer dizer esquecer nem apagar, mas sim aprender, transformar, seguir, ficar com o que faz sentido e descartar o que já não tem mais lugar. Maio de 2020. A nova Elle Brasil começa agora. Elle.com.br